O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade de São Pedro e de São Paulo, apóstolos, mártires. O sangue dos mártires foi fecundo no início da igreja, e através do sangue e do testemunho nós temos hoje esta igreja viva até o presente momento. Gostaria de utilizar agora algumas palavras que aparecem nessa liturgia de hoje. Uma palavra ou uma expressão que aparece nessa liturgia da palavra é conservar a fé. Os dois apóstolos foram capazes de conservar a fé ao ponto de dar a vida por causa da palavra e do Evangelho. Mas como é possível conservar a fé? O que significa conservar a fé? Num primeiro momento nós poderíamos pensar: é preciso conservar a fé, porque nós podemos perder a fé. E talvez você conheça muitos que perderam a fé, muitos que deixaram de acreditar, muitos que perderam a sua pertença à igreja, porque perderam a fé. Pois bem, mas como é possível não perder a fé? Só conservar a fé é o suficiente para não perdê-la? Ou melhor, em que sentido eu conservo a fé? A fé é uma coisa que a gente não pode pegar, não pode reter. Como eu conservo uma coisa que eu não pego? Como eu conservo uma coisa que é algo espiritual? Para conservar a fé, é preciso, é necessário uma atitude de transmiti-la. Enquanto eu estou transmitindo, enquanto eu estou jogando esta fé para fora, eu estou conservando ela. Parece uma coisa oposta. A palavra melhor para esse processo de transmitir a fé seria a palavra gastar. Gastar a fé. Mas gastar no sentido oposto da palavra reter. Reter é quando eu quero ter algo ali, controlado, só para mim. Por exemplo, quando eu não quero gastar dinheiro, eu retenho o dinheiro. Então eu seguro aquele dinheiro, não vou comprar isso porque eu não posso. Eu estou guardando dinheiro, eu estou economizando. A fé, se nós queremos que ela cresça,
é preciso gastá-la. Enquanto eu tentar retê-la, ela vai ficar pequena. Quando eu tento gastar esta fé, no sentido oposto de não retê-la, ela começa a crescer. Padre, não estou entendendo nada. Vamos dar um exemplo. Pense no amor. O amor funciona exatamente da mesma maneira. Porque o amor é assim. A gente conserva o nosso amor por alguém na medida em que a gente utiliza este amor. Na medida em que a gente vai gastando este amor, no sentido que eu não retenho, eu pratico, eu utilizo, eu faço com que esse amor se coloque em movimento, eu vou utilizando este amor. Então, na medida em que eu pratico, que eu vou gastando, que eu vou utilizando este amor cresce. Pense bem, o fato de você amar alguém e continuar amando até hoje, um amor que você ama todos os dias, fez com que o amor diminuísse ou crescesse? Crescesse. É essa a dinâmica da fé. Enquanto a gente não retém, ele cresce, o amor cresce. A fé, enquanto a gente não retém ela cresce. Então a fé precisa ser utilizada, precisa ser praticada, precisa ser derramada, e assim ela não acaba. Quanto mais eu derramo, mais ela se torna abundante. Então, para conservar a fé, precisa utilizar e praticar a fé. Portanto, o convite de hoje é que nós devemos sair da passividade do conservar, do ficar com medo de perder, do querer reter. Sair dessa atitude de passividade e colocar-se numa nova atitude, numa atitude de arriscar-se, numa atitude de construir uma fé cada vez mais sólida. Nós dizemos isso porque nesse tempo de pandemia, isso é urgente. Porque nesse tempo de pandemia, não basta conservar a fé, no sentido de ficarmos acomodados com a fé que temos. Veja, até porque nós estamos todos um pouco abalados com essa situação toda. Então, conservar a fé é tentar manter essa fé do jeito que ela está, tentar segurar para ela não se perder. Mas nós já estamos passando por um momento terrível, onde todos os nossos valores, todas as nossas verdades estão sendo questionadas. As nossas certezas nós temos questionados. Todos nós estamos fragilizados, de uma maneira ou de outra. Todos nós estamos atingidos. Todos nós temos medo, é preciso dizer. Então, como conservar uma coisa que está nesse estado de situação? Veja, esse contexto, essa situação pela qual todos estamos passando, não é muito diferente do contexto que os apóstolos Pedro e Paulo viveram. A primeira leitura dizia: o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Risco de vida, perseguição, medo. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Uma situação de ameaça, de morte, de tristeza, de dor. Alguns apóstolos foram mortos nessa situação e Pedro estava preso. A segunda leitura fala, São Paulo é fantástico, né? Na segunda leitura, ele está prestes a ser executado, ele já estava preso. O que une as duas primeiras leituras é isso, né? Os dois estão na prisão.
Pedro vai ser libertado pelo anjo do Senhor. Paulo vai ser martirizado. E o texto, São Paulo diz assim: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. E ainda ele usa uma linguagem poética, né? Estou para ser derramado em sacrifício. A imagem que o apóstolo utiliza aqui é a imagem do sacrifício do templo. Como que se fazia o sacrifício no templo de Jerusalém? Pegava os bichos, sangrava o bicho, matava o bicho. E São Paulo diz: eu já estou para ser derramado em sacrifício. De fato, a cabeça dele vai ser cortada. Mas ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Percebe o drama em que esses dois apóstolos estão vivendo? São situações humanas de medo, situações humanas de sofrimento e de dor. Às vezes a gente se sente o portador da dor do mundo. A gente pensa que só nós que sentimos dor, né? E aí ficamos olhando para a nossa dor: ai, coitadinho de mim, como eu sou miserável, ninguém gosta de mim, Deus me abandonou. Como se toda a dor do mundo só eu que sentisse, ninguém mais sentisse dor. Não, a experiência de dor, a experiência de sofrimento são universais. Os homens e as mulheres de todas as épocas lidam com os seus sofrimentos. Os mais fortes são aqueles que conseguem se colocar diante desse sofrimento e dialogar com ele. Não importa o tempo que demore, mas tem que ter esse diálogo. Situações, portanto, muito parecidas com as nossas de hoje, de dor e de sofrimento. Em outro contexto, nós não estamos ameaçados de ser presos, nós não estamos ameaçados de ser degolado, nós não somos ameaçados de ser crucificado de cabeça para baixo, como São Pedro foi. É um outro contexto, mas são situações igualmente difíceis e dolorosas, muito dolorosas. Se a situação de fundo é a mesma, por causa do sofrimento e da dor, será que nós não deveríamos agir da mesma maneira que os apóstolos agiram? E como foi que os apóstolos agiram diante das ameaças de morte, diante da perseguição, diante da tortura? Como foi que os apóstolos agiram? Eles simplesmente saíram desta posição de lamentação sobre si mesmos, de ficar se lamentando com as suas dores, e se puseram numa outra atitude. Se puseram numa atitude de, mesmo com dor, mesmo com ameaça, mesmo com sofrimento, mesmo com a morte, se puseram a construir a fé que até hoje nós professamos. E graças a essa postura de sair da lamentação e se colocar numa atitude de empreender algo novo, é que a fé em Jesus Cristo chegou até nós hoje. Nós podemos pensar que nesse 1 ano e meio de pandemia, muitos dos nossos esquemas foram abalados. Nós vivíamos de um jeito, nós tínhamos uma organização, nós tínhamos uma rotina, nós sabíamos exatamente o que iríamos fazer no domingo de manhã, depois no domingo de tarde, no domingo de noite. Nós pensávamos na nossa semana. Tudo isso foi abalado. Nosso modo de trabalhar foi modificado. Nosso modo de se relacionar foi modificado. Eu não posso nem dar um abraço em pessoas que eu gostaria de abraçar, por causa do luto, por causa do sofrimento, eu não posso. Até os nossos relacionamentos foram abalados, foram modificados. A pandemia
modificou totalmente o curso natural de nossas vidas. A pandemia interrompeu nosso modo de ser igreja. Muitos dos nossos grupos já não se reúnem mais. Muitas das nossas reuniões já não acontecem mais. Muitas coisas que fazíamos na igreja, não fazemos mais. Mas e agora? Vamos ficar sentando e chorando e nos lamentando porque não acontece mais? É essa a postura que a palavra de Deus nos sugere? Ficarmos nos lamentando porque não é mais igual? Até quando vamos ficar nessa postura de lamentação, nessa posição de lamentar-se sobre as próprias dores? Até quando? Eu respeito o luto das pessoas. Eu sei que tudo tem o seu tempo. E o luto às vezes leva tempo. E muitos de nós estamos vivendo agora situações de luto. E é preciso respeitar o tempo da pessoa. Mas tem que ter um fim. Tem que ter um passo a mais. Porque senão vai ser um luto eterno. Então, até quando? É preciso se perguntar, mesmo quem está em luto agora, até quando eu vou ficar nessa postura de lamentação? Será que nós não deveríamos olhar para a palavra de Deus e imitar o exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo? Que além de conservar a fé, de fato se puseram a gastar a fé deles, indo para todos os lugares, mesmo sendo ameaçados, mesmo sendo mortos. E se você for ler a história da igreja, você vai ver quantos cristãos morreram a rodo, de todas as formas que você imaginar. Cristão era que nem sei lá o que, matava-se cristão como quem mata galinha para comer. Então, os apóstolos, a palavra, hoje, nos convoca a termos um olhar diferente sobre este momento em que estamos vivendo, para termos uma postura nova. Eles, Pedro e Paulo, são considerados coluna da igreja. Olha a palavra, coluna é o que, gente? Coluna é uma coisa sobre a qual nós construímos uma estrutura de uma casa, ou qualquer outra coisa. Eles construíram, eles empreenderam a construção da fé da igreja que chega até nós hoje. E eles foram colunas, se colocando firmes para construir uma fé até as últimas consequências, mesmo quando havia ameaça de morte. Eu faço questão de repetir, Paulo na segunda leitura: quanto a mim, eu estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. E agora eu quero que você repita comigo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É isso, é preciso guardar a fé, no sentido de não retê-la, no sentido de combater o bom combate. É preciso percorrer esta corrida, não ficar paralisados na lamentação. Isso significa sair de uma atitude passiva, de ficar esperando outros fazerem alguma coisa. Penso isso na nossa vida de igreja. É preciso sair dessa atitude passiva. Na igreja não está acontecendo mais como acontecia antes. Ok, é verdade. Mas e agora? É preciso sair da atitude passiva de ficar esperando outros fazerem alguma coisa. Agora é o tempo de empreender coisas novas. Você já parou para pensar isso? Que você pode começar algo novo, que você pode inventar alguma coisa nova a partir de agora. Agora
justamente quando os nossos esquemas foram por água abaixo. É tempo de inventar nossos esquemas, já que os nossos esquemas foram por água abaixo, já que tudo se modificou. Então agora é tempo de inventar novos esquemas. É tempo de inventar uma nova relação com Deus. Você que está em casa, antes assistia a missa presencial, agora vê pela televisão, pelo celular, ou você que está aqui mesmo. É preciso então inventar uma nova maneira de se relacionar com Deus. E não espere que os outros digam para você como fazer, porque na verdade ninguém está sabendo direito o que fazer. Alguém tem alguma resposta sobre como é que tem que se comportar a partir de agora? Ninguém sabe direito o que fazer. Então, se ninguém sabe direito o que fazer, é o momento de você se arriscar, de você fazer, de você empreender, e não ficar esperando os outros dizerem como é para fazer. Isso significa sair dessa postura passiva. Assim como Deus, do meio do Egito, tirou o seu povo e o conduziu para a terra prometida, assim, do meio dessa pandemia, do meio dessa situação de praga que estamos atravessando, Deus move o seu espírito e sopra sobre o seu povo. Foi assim. O Egito estava se acabando com as pragas, mas Deus tirou o seu povo e o conduziu para a terra prometida. Nós estamos nessa situação de praga, mas o Espírito de Deus continua soprando sobre o seu povo. O Evangelho nos dizia: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre ti construirei a minha igreja. Perceba que há algo interessante aqui. Tu és Pedro. Até então, como era o nome de Pedro? Simão. Jesus atribui ao Simão este novo nome, Pedro, que na língua de Jesus significa, aliás, se pronuncia Kéfas, e essa palavra significa rocha. Jesus atribui um novo nome para o Simão, não por causa de suas qualidades, não por causa dos seus méritos humanos, mas por causa da fé sólida que ele acabava de professar. Uma fé que Pedro recebe do alto. Esta fé nova, esta fé forte, é que torna Pedro rocha. Essa fé sólida é o que nos fará hoje igualmente rocha, onde Jesus construirá essa nova etapa da igreja. É uma nova etapa que nós estamos vivendo a partir de agora. Já que os nossos esquemas foram abalados, a partir de agora é uma nova etapa. E essa nova etapa é marcada pelo não saber. Não sabemos como será amanhã. Não sabemos como será mês que vem. Mas enquanto não sabemos, nós não podemos ficar paralisados, prostrados nas nossas lamentações. É tempo de se arriscar e caminhar pela fé, unicamente pela fé, não pela certeza, unicamente pela fé. Nós podemos nos recordar, nesse sentido, o que o Papa Francisco, sucessor de Pedro, nos dizia em um de seus documentos, A Alegria do Evangelho. No parágrafo 86, o Papa fala de lugares de deserto. Lugares de deserto. E diz que é justamente nesses ambientes áridos, lugares de deserto, que é necessário, nesses lugares, conservar a fé e procurar irradiá-la. Olha aqui a palavra gastar, né? Ele usa a palavra irradiar. É nesses lugares de deserto, repito a ideia, que é necessário conservar e irradiar
a fé. O Papa está propondo que todos nós cristãos de todos os tempos experimentemos o deserto, experimentemos o vazio como algo novo. Melhor, que experimentemos o vazio e o deserto de uma maneira nova. Às vezes a gente quer fugir do vazio, a gente foge das situações de aridez e de deserto. O Papa está dizendo, é preciso entrar no deserto, é preciso experimentar o vazio, só que tem que experimentar o vazio de uma maneira nova. Ele sugere que o vazio é uma oportunidade, não um ponto final. O vazio é uma oportunidade. Se tem uma ausência, então eu posso colocar algo nessa ausência. Então o vazio é uma oportunidade. Ele diz o seguinte: é precisamente a partir da experiência deste deserto, deste vazio, olha, a partir do vazio e do deserto, podemos redescobrir a alegria de crer e sua importância vital para nós, homens e mulheres. No deserto, é possível redescobrir o valor daquilo que é essencial para a vida. Assim sendo, no mundo de hoje, há inúmeros sinais da sede de Deus, do sentido último da vida, ainda que muitas vezes expressos implícita ou negativamente. E no deserto, existe sobretudo a necessidade de pessoas de fé, que com suas próprias vidas indiquem o caminho para a terra prometida, mantendo assim viva a esperança. E conclui: em todo caso, lá, no deserto, no vazio, na aridez, somos chamados a ser pessoas cântaro para dar de beber ao outro. O cântaro é aquele jarro que derrama água, que sacia a sede. Então lá, no deserto, somos chamados a ser pessoas cântaro para dar de beber aos outros. Aqui está o convite desta solenidade de hoje. Nesse momento de vazio, nesse momento de perda de sentido, podemos, meus irmãos e minhas irmãs, você pode, com a graça do Espírito Santo, identificar os desertos, identificar onde existe sede de Deus, identificar onde existe vazio, e se tornar pessoa cântaro, que dão de beber aos outros. Ao fazer isso, você vai seguir a mesma pegada dos apóstolos, que saíram da passividade e foram dar de beber aos outros. E você estará construindo esta nova etapa da igreja. Peçamos esta fé nova, esta fé sólida, que sustentou São Pedro e São Paulo. É só pela fé que nós podemos fazer isso. Esta fé, esta rocha, é a fé que nós precisamos nesse momento. É a rocha sobre a qual a igreja continuará se mantendo em pé para as próximas gerações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.